Olá, turma! Meus amores, hoje é nossa aula de matemática e na aula de hoje, crianças, nós vamos estudar gráficos. A Pro vai pedir para que vocês em casa, juntamente com a Pro, acompanhem o nosso livro de matemática. Na página 161, nós vamos dar início, tá certo? Meus amores, nós vamos ver gráficos, né? E os tipos de gráficos. Nós vamos ver como representar informações em um gráfico. Então, vejamos no nosso livro que, para a gente representar as informações, né, os dados em um gráfico, primeiramente nós temos que fazer uma pesquisa de determinado assunto, né? Neste caso, nós temos aí uma pesquisa de sabores de sorvete de preferência da turma do terceiro ano da escola, da professora Célia. Então, meus amores, vejamos aí uma tabela onde nós temos os sabores, né, que são manga, coco, chocolate, morango, cajá e limão. E à frente nós temos a preferência, né, dos estudantes. 5 crianças preferem manga, 3 coco, 8 chocolate, 7 morango, 7 cajá e 4 limão. Então, nós temos aí as informações coletadas. Agora, nós temos os gráficos abaixo. Pede para que a gente observe como esses dados foram organizados em um gráfico. No gráfico 1, vejamos a representação. No gráfico 2, também. Nós temos aí duas formas diferentes, né, de colocar essas informações no gráfico. Nós temos aí o exemplo do gráfico de barra. Então, meus amores, vejamos que os gráficos de barra são aqueles cujas informações estão registradas por meio de barras na vertical e na horizontal. Então, podemos observar que no primeiro gráfico, né, no gráfico 1, o eixo vertical indica a quantidade de estudantes que escolheram cada sabor de sorvete como preferido. O eixo horizontal indica os sabores dos sorvetes que foram escolhidos pelos estudantes. Vejamos, meus amores, o gráfico 2 corresponde à inversão da posição das barras. Neste caso, as informações de cada eixo também se invertem. Então, vejamos que o gráfico 1, nós temos aí as barras na vertical, né, de baixo para cima. Nós temos aí na vertical a quantidade, né, o numeral correspondente à preferência. E abaixo, na horizontal, nós temos a preferência de sabores. No gráfico 2, nós temos as barras na horizontal e temos também na horizontal a numeração, né, a quantidade de preferência. E na vertical, nós temos o quê? Os sabores. Então, nós podemos observar o gráfico de barra sendo representado de duas formas, né? Na horizontal e na vertical. Então, meus amores, vejamos na página 162 que os gráficos representam, portanto, valores numéricos com a intenção de facilitar a visualização da informação. Além dos gráficos de barras, existem outros tipos de gráfico, onde nós vamos observar no nosso livro. O gráfico de setor ou pizza, observando aí no nosso livro, tá? O exemplo desse gráfico. Meus amores, vejamos que o gráfico de setor ou pizza, ele é representado com arcos, representando as informações. Podemos observar nessa imagem. Também podemos observar que esse arco, ele é dividido por cores. E cada cor representa as informações. Meus amores, podemos observar também o gráfico pictórico. O gráfico pictórico, nós vamos observar o desenho dele aí no nosso livro. Ele é representado com desenhos representando as informações. Então, nós temos aí, né, o gráfico pictórico sendo representado a quantidade de sabores com desenho. Crianças, temos também o gráfico linear. Meus amores, ele é representado com linhas retas ou curvas,
representando as informações. Podemos observar o exemplo desse gráfico no nosso livro também. Então, meus amores, agora que nós vimos gráficos, né? Vejamos agora as atividades. Nas páginas 163 a 165, vocês vão responder sobre o nosso assunto gráficos, tá certo? Então, crianças, caprichem nas atividades, qualquer dúvida chame a Pronto PB do WhatsApp, tá certo? Não esqueça de tirar fotos das atividades e enviar para a prova. Tchau, tchau!